Senhor Deus, Senhor Jesus, nesta hora e neste momento estamos sintonizados com vós, para que vós possa dispensar sobre nós tudo aquilo que nós estivermos necessitando nesta noite de hoje. Que este estudo de hoje possa ser um esclarecimento a mais para nós melhorarmos cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos que perdoar quem nos tem ofendido. E livrai-nos, Senhor, de todas as perseguições do mal. Que assim seja. Bom, gente, boa noite, né? Muita alegria que nós vamos iniciar mais uma reunião. Eu vou pedir para o Dudu já preparar o texto, a gente já começar a leitura. Enquanto ele vai preparando o texto, disponibilizando para nós, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no vídeo, esse último que nós colocamos, há todas as indicações de texto, as indicações do Vitor Hugo, a indicação que eu fiz, tá tudo lá. Então, assim, quando a gente vai assistir o vídeo, embaixo tem que estar escrito assim, ó, descrição do vídeo. Nessa descrição tem até link de estudo, de palestra, viu? Então a gente faz isso com tanto amor, com tanto carinho, e que eu gostaria, assim, que vocês dessem uma atençãozinha, né? E dentro das possibilidades de ler um texto, que a gente está indicando ali, de assistir uma palestra, dentro das possibilidades, porque nós sabemos que todo mundo tem as suas ocupações, né? Então, não é fácil fazer tudo que a gente gostaria, né? Mas quem puder em casa, vale a pena, porque a doutrina espírita é um material muito rico, muito rico, e a gente tem que aproveitar, né? Por exemplo, isso de hoje, vocês vão ver, e Allan Kardec ele desenvolve melhor esse estudo na revista espírita. E na semana passada, no finalzinho, o que nós mostramos? Ele indicando pelo menos 3 textos para falar do que? Do assunto que nós estávamos estudando. Então, nesse livro, o conteúdo é muito bom, mas ele é resumido. Aí aonde Kardec desenvolveu? Nos outros livros, principalmente na revista espírita. Tá bom? Então, dentro das possibilidades, quem puder estar lendo aí, a gente agradece. E vamos E lá, Dudu. eu não sabia que depois a gente podia continuar lendo. Tem, não? Pode. Na descrição do vídeo, embaixo. Uhum. Aí você vai ver lá tudo que nós falamos na reunião, indicação de texto, livro, né? Às vezes por Eu tenho que pergunta, clicar onde, Adolfo? Eu sou leiga. você vai descendo como é que eu explico? Eu mexo mais no computador, não mexo muito no celular. Hum. Mas é porque ele tem uma barra de rolagem. Você vai nessa barra de rolagem, você vai descendo. O, o- porque é como se fosse uma folha que anda, né? Móvel. Você vai mexendo nela, tá bom? Aí eu peço o Neto para ajudar. Isso. Tá bom. Descrição do vídeo. Vamos lá, Dudu. Vamos lá, então. Continuando na página 61, vou começar agora o item que trata sobre a oposição da ciência. Visitante, vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes?
Se nisso tivessem, se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Agora vamos parar um pouquinho aí, Dudu. Volta lá. Então vamos entender o que ele está perguntando. Né? Primeiro que ele faz uma série de afirmações, né? E isso que é bacana, porque a gente vê que é postura de pesquisador. Ele começa assim, ó. Bom, olha, Kardec, você fala que você apoia nos fatos, né? Os acontecimentos. Então, qual o fato? Por exemplo, na época, a mediunidade de efeito físico. Era um fato, né? A mediunidade. Não só de efeito físico, mas então Kardec pesquisava o fato, ou o fenômeno mediúnico. E hoje nós falamos fenômeno mediúnico, mas era um fato, é um fato, né? A mediunidade é um fato. Bom, tudo bem. Então ele fala assim, ó, você se apoia nos fatos, mas opõe-se, os sábios se opõem à sua opinião. Mas os eruditos são contra a sua opinião. Os eruditos são contra o maravilhoso, são contra o sobrenatural, né? Então, como é que você explica isso? Por que eles pensam diferente de você? Pesquisado, os homens da ciência. Eles não tinham que pensar igual, né? Já que você está falando que se apoiou na ciência para trazer esses conhecimentos, por que os homens da ciência não estão com você, né? Olha lá, por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Por que eles não se interessaram por esse fenômeno, né? O que mais? Se nisso tivesse notado alguma coisa de sério, parece que não desprezariam. Então, os homens da ciência, segundo o interlocutor aí de Allan Kardec, né? Os homens da ciência não viram nada de sério no fenômeno das mesas girantes. E, portanto, Kardec estava pesquisando algo que é maravilhoso, sobrenatural. Do contrário, todos os homens da ciência teriam estudado como ele estudou. Olha o raciocínio, né? Olha o raciocínio. E olha o que ele fala. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? Quer dizer, não são os sábios que têm o dever de esclarecer todo o conhecimento do mundo? Não é na academia que se produz o conhecimento? E se os homens da academia não viram coisa séria, por que você insiste nisso? Né? Sobe mais um pouquinho, Dudu, por favor. Pode subir. Não, é o contrário. Desculpa. É o contrário. Aí. Então, quer dizer, deu para entender a pergunta? Está pondo Kardec na parede. Está falando, se você apoia nos fatos, por que os homens da ciência não estão com você? Porque eles não viram coisa séria nisso. E eles são os guardiões do conhecimento. Né? Então, o que você está fazendo é o quê? É trazer de novo o estudo do maravilhoso, do sobrenatural. Então, Allan Kardec, você está caindo em contradição. Vocês estão entendendo a pergunta, gente? Né? Tudo bem? Então vamos na resposta, Dudu, por favor. Vamos lá. Allan Kardec. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Antes, porém, de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro
que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós? Espera só um pouquinho. Olha aí, ó, como é que Allan Kardec começa a resposta. Ó, de fato, os sábios são os guardiões do conhecimento. Isso é verdade. Né? Quer dizer, Kardec, no primeiro momento, concorda com ele. Só que ele fala assim, ó, só que você cometeu um erro grave. Não é todo sábio que é contra. Ao contrário, tem muito sábio que é adepto do espiritismo. Né? Então veja como é que Kardec vai saindo, né, da encruzilhada que ele ficou. Né? O interlocutor, desculpa, viu, gente? O interlocutor pôs ele na parede, ele vai falando, não, mas é um erro grave. Não são todos os sábios. E continua, Dudu. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos, isto em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações, e ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em quem se não deva reconhecer certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. É como se os sábios ficassem só na universidade. E quem já é formado não fosse sábio. Né? Porque os primeiros espíritas eram pessoas que sabiam ler e escrever. Só pelo fato de saber ler e escrever, gente, já é muita coisa. Porque quem que sabia ler e escrever? Aqui no Brasil, por exemplo, os primeiros espíritas tinham que saber ler em francês, porque não tinha livro traduzido. Os primeiros livros espíritas no Brasil. Né? Então, quer dizer, o cara... É por isso que no Brasil, os primeiros espíritas, isso acontece até em Franca, né? São o quê? Imigrantes. Que sabiam o francês, que dominavam o francês. Né? Aí eles liam o livro no original em francês, né? Faziam os debates e seguiam os estudos. Então, o Espiritismo, ele nasce entre as pessoas que tinham, assim, leitura, conhecimento, né? Para depois se popularizar. E hoje ele se popularizou, né? Hoje ele se popularizou. Mas na onde que ele começa? Na classe ilustrada. O que é isso? Entre as pessoas que tinham o quê? Tinham o quê? Estudo, né? Que sabiam ler e escrever, né? Entende? Entende o que eu estou falando? Porque quem não sabia ler e escrever, como é que ia conhecer o Espiritismo? Como é que ia se interessar? Não é? Porque, veja, hoje nós temos, nesse momento, se a gente for pesquisar, não façam isso, por favor, hein? Mas se for pesquisar, tem um monte de palestra que está acontecendo agora, espírita. Por favor, gente, não consultem. Porque se for consultar, vocês vão ficar em outra palestra. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer hoje, a facilidade para estudar o espiritismo é muito grande. Né? Mas não era assim. Não era assim. Então, as pessoas que se interessavam é quem sabia ler e escrever. Né? Porque os outros, por que não se interessavam? Porque eles não tinham domínio da leitura. Né? Normalmente, nós somos assim. Quando a gente não tem uma coisa, a gente não se interessa muito por ela. Né? Então, isso de modo geral, claro, falar que só tinha, por exemplo, quem sabia ler e escrever. Não, tinha pessoas simples que participava também, claro, mas o número considerável de espíritas no início eram homens da ciência, eram médicos, juízes, aqui no Brasil, militares, tinha muito militar que ganhava um bom salário, né?
que era espírita. Aliás, tem a história do espiritismo entre os militares, tem grupo de espíritas em colégios militares, né? Em quartéis, tem grupo de espíritas. É muito interessante isso, tá? Então, veja, o que ele está querendo dizer? Ó, não é do jeito que você está falando. Ah, porque os homens da ciência são contra. Não. E outra, médico é homem da ciência, né? O professor, né? Um artista, e assim por diante. Então, ele fazia na defesa, né? Que não era do jeito que o interlocutor estava falando com ele. E qual é a impressão que o interlocutor estava passando? De que o espiritismo era uma coisa, aliás, não era uma coisa séria. Porque quem, né, que tinha conhecimento não se interessava por ele. Kardec, não, isso não é verdade. Ele responde dessa forma. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Olha só o finalzinho lá. Ó. Admite-se. Lê de novo, fazendo favor. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Não é verdade, né? E o O Vitor Hugo, que está aí, Adolfo, eu estou citando Ana ele, está Flávia aí, quer ó. falar alguma Só mexer Adolfo, nele. Ah, tá. não Acho que a pode falar. dona Dilma, acho que a dona Dilma quer falar. Quer falar, Não, dona não, Dilma? não. Estou prestando Não? atenção mesmo. Uhum. Obrigada. E o Vitor Hugo, teve uma reunião que você falou assim, ó, porque senso comum também é conhecimento. Você lembra disso, Vitor? Ah, sim, com Não. certeza, né? A gente encontra. É um grande debate filosófico, para ser sincero, né? O que é ser sábio, né? Quantos sábios a gente encontra, onde a gente encontra os sábios. Então, assim, obviamente, pensando filosoficamente, a academia, a ciência oficial, né, como se diz, não é um nicho específico somente de sábios. Claro que existem muitos sábios lá dentro, mas existem sábios diversos, né? Então, quantas vezes conversar com um matuto, né, alguém da roça, quanta sabedoria às vezes a gente encontra, ou conversar com uma pessoa mais velha que já viveu muito. E a gente sabe muito bem, nós espíritas, melhor do que os outros, né, de que a sabedoria ela pode vir de outras vidas. Então, acho que isso fica bem claro para nós, é muito interessante. Muito bem. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Quer dizer, só porque ele não Se foi num reconhecido pela ciência, o espiritismo vai ser condenado agora, é isso? Essa é a pergunta. Vai lá, Dudu. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Ou seja, a própria ciência já havia se enganado em respeito a algum assunto. Né? Então, poderia estar se enganando também em afirmar que o espiritismo não era uma realidade naquele momento. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que mais tarde se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia com que se não devia ocupar? Devemos daí concluir que Só um os minutinho, membros do Dudu, Instituto... por favor. Olha, gente, Pois não. aqui Allan Kardec ele faz uma referência a Fulton, né, que apresenta um plano do imperador Napoleão I da França. Está falando da história da França. Aí, na Revista Espírita de dezembro de 1862, tem um artigo chamado
é possível o espiritismo? E nesse artigo, Kardec vai falar o quê? Que Fulton, ele expôs a Napoleão I um sistema de aplicação do vapor na navegação. Na verdade, ele estava propondo uma teoria da máquina a vapor. Olha que coisa mais interessante, gente. E um francês propôs, né, para o governo francês uma teoria que ele queria desenvolver, né, quer dizer, de usar o quê? Máquina a vapor. Porque, não sei se vocês lembram daquele filme Titanic, né, que tem uma cena lá que mostra aquelas pessoas trabalhando, jogando carvão, né? Então, quer dizer, é uma máquina a vapor, Titanic. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, veja, o Fulton, vamos dizer assim, é como se ele fosse um engenheiro. Engenheiro porque não tinha, assim, né, esse conceito. Mas ele fez o quê? Um projeto, apresentou para o rei. O que o rei falou? Não. O rei até consultou, né, os sábios da época. E os sábios, não, isso é impossível. Não perde tempo com isso, não. E o que aconteceu? Os ingleses criaram a máquina a vapor. Os ingleses começaram a Revolução Industrial. A Inglaterra se tornou o quê? O país mais rico, né? E a França veio logo atrás, né? Até eram inimigos, né, no século XIX. Depois eles foram se aproximar por conta de questões políticas, econômicas de outros países, que a gente não vai entrar no mérito, não é o assunto, né? Mas o que Kardec está querendo dizer aqui? Isso que é importante. Olha, os sábios erraram. O Fulton apresentou uma teoria correta, mas no momento que ele apresentou, era uma teoria. Não tinha testado. Tinha que investir, tinha que gastar dinheiro para fazer uma máquina a vapor, né? Então, o que o Napoleão I falou? Não vou gastar dinheiro do governo à toa, né? E os sábios, isso mesmo, não gaste, não vai dar certo. Então, a França, ela tinha todos os recursos para começar a Revolução Industrial, mas ela começou na Inglaterra. Por quê? Porque a teoria do Fulton não foi aceita, né? Aí, lá na Inglaterra, né, foi criada essa ideia da máquina a vapor, né? E os ingleses, então, começam a Revolução Industrial com a máquina a vapor, né? Para depois, né, para depois fazer o quê? Usar a máquina a combustão, e que nós usamos até hoje, que é o combustível, né? Então, vejam que não é brincadeira essa questão aí da ciência errar. Porque isso, para a França, teve uma repercussão muito grande do ponto de vista financeiro. Porque se a França começa a Revolução Industrial, gente, a história era outra. Se a França fosse o país mais rico do mundo, eu não estou falando que ia ser melhor ou pior, não é isso. Mas ia ser diferente, né? Se fosse a cultura francesa predominante. Por exemplo, na escola, talvez, ao invés de estudar o inglês, nós estaríamos estudando francês. Aí o francês provavelmente seria o quê? O idioma mais importante. E por que o inglês ainda é o mais importante? Porque países de língua inglesa ricos, como Inglaterra, Estados Unidos, né, eles exercem uma influência tão grande no mundo e a maioria das pessoas estuda o inglês como segunda língua. Não é verdade? Então tá aí, ó. O que Kardec está mostrando? Olha, a ciência erra. A ciência não é perfeita. Por isso que é ciência, né? Por isso que é ciência. Vamos lá, Dudu. Vamos. Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Quer dizer, Certo. então os sábios então são ignorantes lá da França? Porque eles erraram? Não, são sábios, né?
Mas é raro. Vamos lá? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. Apesar de serem sábios, né? Eles não eram infalíveis, né? Poderiam em algum momento se equivocar, né? Eu vou trazer essa frase do presente. Os homens da ciência, a ciência, ela não é infalível, ela é falível. Sim. Por isso que Allan Kardec, quando ele constituiu o caráter científico do espiritismo, ele falou assim, ó, mais ou menos assim, se a ciência num ponto disser que o espiritismo está errado, naquele ponto, fique com a ciência. Então, o que Allan Kardec quer dizer? Nem o espiritismo é infalível. Por quê? Porque os espíritos que trouxeram os conhecimentos, eles não trouxeram todos os conhecimentos. O que eles trouxeram para nós estava de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então, tem coisas que nós ainda não compreendemos. Tem coisas que compreendemos de uma maneira provavelmente errada. Em função do quê? Da nossa dificuldade do ponto de vista evolutivo. Então, tem muita coisa que nós ainda vamos descobrir, sim, em se tratando de espiritismo, né? Allan Kardec fala isso, o espiritismo não é uma doutrina acabada, mas os seus princípios fundamentais são inquebrantáveis, entendeu? Os princípios fundamentais, que é a crença no Deus único, que é um Pai de amor e justiça, né? Da vida após a morte, da mediunidade, da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Dos mundos habitados. Então, esses princípios, né? Dos fluidos, da ação dos fluidos, né? Como que um espírito pode manipular, por exemplo, uma mesa, né? Ou como que o espírito pode desenvolver um processo obsessivo, tudo através do quê? De manipulação de fluidos. Então, isso daí, gente, é princípio inquebrantável, né? E que a ciência um dia vai chegar. Agora, um ponto ou outro na doutrina, talvez a ciência possa vir a dizer, não, esse ponto aqui não é mais assim. A ideia é que falou que isso é possível. Por isso que o Espiritismo é uma ciência. Se ele falasse, ó, o Espiritismo fala tudo, vocês têm que estudar só a obra espírita e é isso aqui, acabou, então não seria uma ciência. Aí seria um dogma. Ele não fala assim. Por isso que ele nos permite questionar, perguntar, duvidar, debater. Por isso que é uma ciência. Entendeu? Então vamos lá. Visitante. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa, e que se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Então, isso é uma grande verdade, né? Claro. Né? Se todos os sábios estivessem junto com Kardec, seria mais fácil para ele. Allan Kardec, concordai também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis este trabalho a um músico? Se estiverdes enfermo, far-vos-eis sangrar por um arquiteto? Quando estáis a braços com um processo, ides consultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo? Não, cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular.
Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e, desde então, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. Bom, gente, nesses dois parágrafos, eu até gostaria que alguém explicasse para nós. Que isso aqui é muito importante, esses dois parágrafos. Esse que começa, as ciências vulgares, e o outro, usa o espiritismo. Quem quer falar para nós aí o que entendeu desses dois parágrafos? Bom, então, Allan Kardec está falando assim, ó, a ciência, aqui o termo que ele usa é ciência vulgar, né? A ciência, ela estuda o quê? As propriedades da matéria. E o espiritismo? Ele não estuda as propriedades da matéria. Ele até estuda, mas relacionado, que esse não é o objeto de estudo do espiritismo. Então, o espiritismo estuda o quê? As propriedades do mundo espiritual. Os moradores do mundo espiritual. E olha o que ele fala. O espírito tem livre-arbítrio. Então, se eu vou fazer um experimento com ele, se eu vou fazer uma entrevista, ele tem que concordar. Porque se ele não concordar, não tem entrevista. Então, é diferente. Um cara que vai fazer uma pesquisa com plantação. Ele vai lá numa fazenda, vai no solo, examina, mede, não sei do que, né? Tá lá. Aí o outro vai fazer uma pesquisa com gases, vai para um laboratório, faz as pesquisas. Por quê? Porque é o quê? Matéria, né? Agora, espírito é diferente. Você tem que convencer ele, em primeiro lugar, né, a te entrevistar. Se você o convencê-lo, ele ainda vai ter que ter vontade de te responder, não é? E aí, se ele tiver vontade, ele vai conversar. Então, não é a mesma coisa. A técnica, você tem que ajustar a técnica, né? Ou melhor, o método, né? O método, a técnica, você tem que ajustar para o seu objeto de estudo. Em outras palavras, em se tratando de espíritos, a gente não vai usar a mesma metodologia que se usa, né, na ciência. A gente vai usar a metodologia da ciência, só que adequando ao nosso objeto de estudo, que não é a matéria, são os espíritos. E eles têm pensamento próprio, né? Então, nesse sentido, o desafio para nós ele é maior. Porque nós já discutimos em outras ocasiões aqui do grupo essa coisa da identidade dos espíritos. E o que pega? Vamos pensar nos dias de hoje, né? Com tantos livros aí e muitas empresas, mercado livreiro, ganhando dinheiro, que as pessoas gostam de romance espírita, vende-se muito, né? Livro de autoajuda, vende-se muito, espírita, né? Agora, qual que é a garantia de um livro que foi psicografado e foi um espírito que ditou? Eu não tenho dúvidas, foi um espírito que ditou, mas qual a garantia que esse espírito é um espírito, não vou falar bom, mas um espírito que está querendo trazer uma experiência do mundo espiritual? Bom, então ele não está trazendo uma experiência do mundo espiritual? Tem espírito, gente, que é tão ligado à matéria, que para ele está encarnado. Então ele passa uma visão do mundo espiritual que é dos espíritos o quê? Muito apegados à matéria. Mas o mundo espiritual não é isso, né? Então tem espírito que às vezes passa a impressão no romance, você vai para o lado de lá, você vai ter perna, braço, você vai ter dor no coração, né? Então se tem problema cardíaco, vai continuar com ponte safena, cardíaco, né? É cardíaco, né? Se uma pessoa fez uma cirurgia, pôs ponte safena, vai continuar utilizando. Uma pessoa que fazia hemodiálise, vai continuar fazendo. Não é assim. Por quê? Porque ele não tem mais um corpo material.
O que estava delimitado era o corpo material. E o perispírito, ele não é esse corpo material, esse nosso. É outra matéria, né? Então, até o espírito ou os espíritos entenderem isso, vai demorar um pouco. Quem está levantando a mão aí? Sou eu, a Morgana. Ô, Morgana, por favor. Tudo bem? Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa desencarna, que ela está doente, que você disse que a gente não carrega para o mundo espiritual as enfermidades da matéria, né? Não é isso? Sim. Quando a gente passa para o plano espiritual, o nosso perispírito não carrega essa, eu não digo a enfermidade em si, mas o estado do qual ele saiu daqui, se ele saiu, ele pode ter desencarnado por um câncer ou por qualquer outra doença, o perispírito não sente, ele não chega no plano espiritual, eu não digo com a doença em si, não estou dizendo com a doença, porque eu sei que a doença é da matéria, mas eu achava que o perispírito, ele podia, sim, sofrer agressões, eu vou usar essa palavra, agressões pela doença que ele teve aqui na Terra, ou pela doença, enfim, pela doença que ele teve e ele desencarnou. Então, não acontece isso? Olha, gente, a pergunta da Morgana é excelente. Muito obrigado pela pergunta, viu, Morgana? Imagina. Quem quer respondê-la? Pergunta é boa, hein? Eu vou colocar uma coisa, Adolfo, que À vontade. vai ajudar na resposta, aí os amigos podem ficar à vontade para complementar. Morgana, depois a gente, não sei se a Morgana está no grupo, né? Mas a gente pode estar enviando as fontes para que você leia nas obras de Kardec sobre isso, porque é uma questão que confunde muito o espírita, porque, infelizmente, a gente ainda tem muito pouco conhecimento das obras de Kardec. E exatamente, a gente fala da obra de Kardec porque a obra de Kardec constitui a ciência espírita, né? Então, é o fundamento da ciência espírita. E a gente sempre tem que contrapor o que vier de novo com o que já tem ali fundamentado dentro da ciência espírita, tal como em qualquer outra ciência. Então, só pode haver contradição quando aquela contradição nova que surgir se mostre verdadeira e a anterior se mostre falsa. Aí se renova, é assim que faz que funciona o processo científico. Mas, o que Kardec coloca para nós? Isso sim pode acontecer, como você disse, porém, é uma característica do espírito, é uma coisa mental, se assim nós podemos dizer, porque é uma característica do espírito. Se o espírito chega lá e ele pensa que ele está sofrendo ainda das dores do câncer, que ele está sofrendo das dores do acidente, que ele... Enfim, isso é uma coisa do espírito. Quando a gente lê lá no capítulo 14 da Gênesis, os fluidos, ou a gente lê lá no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível, a gente entende muito bem isso, porque Kardec disserta de uma maneira fantástica sobre esse ponto. Isto é, o perispírito, ele é matéria, assim como o corpo físico. Qual que é a diferença? É uma matéria mais sutil, imperceptível aos nossos órgãos materiais. Mas ele é matéria. Então, o que acontece nele, o que deixa de acontecer nele, depende exclusivamente do espírito, porque o espírito é quem pensa, o espírito é quem sente, é tudo no espírito. A gente vê diversas coisas no plano espiritual, e o Kardec relata diversas delas na Revista Espírita. Então ele encontra espírito que sente fome, ele encontra espírito que sente frio, e ele indaga os espíritos, mas como que você sente frio? E aí, no fim, ele entende, peraí, não, isso era só uma percepção mental do espírito, que se sentia naquela maneira por fatores dos quais ele vivia naquele momento, mas ele não sentia frio realmente, não sentia fome realmente. Então, o perispírito, ele é matéria, ele se molda conforme o espírito quer. Então, se o espírito quer aparecer com asas, se ele quer aparecer com chifres, a maneira que ele quiser, se ele quiser aparecer como uma outra pessoa que ele não é, com a aparência de outra pessoa, ele faz, porque o perispírito se molda a partir do que pensa o espírito. É uma questão, assim, que Kardec trata de maneira excelente, que fica muito confuso para nós,
porque às vezes a gente inicia o estudo do Espiritismo por obras que vieram pós-Kardec, e a gente se perde um pouco porque a gente não conhece muito bem os fundamentos, e é completamente normal, né? Eu falo isso por minha parte também, que comecei dessa maneira. Então, assim, eu acho que é interessante essa pergunta, como o Adolfo disse, ela é fantástica, e o que eu gosto de falar sempre que a gente responde essas perguntas que ficam mais no consciente coletivo aí do movimento espírita, é a gente mandar as fontes. Por isso que eu falei para a gente mandar as fontes no grupo, porque você lê na fonte, Kardec falando, Kardec explicando, que é muito melhor do que eu estou falando aqui. Então, assim, você lendo na fonte fica muito melhor. E a gente enviar várias referências para que todo mundo do grupo também estude, porque é uma questão que a gente tem que estar sempre renovando o estudo, porque é fundamental dentro da doutrina. Então, a gente não pode confundir conceitos básicos como esse. Muito Obrigada. obrigado, Vitor Hugo. Brilhante, como sempre. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, gente, o Vitor Hugo já respondeu, né? Então, assim, O não vejo... Adolfo. Oi. Então, só para esclarecer, então, que agora eu fiquei meio assim. Então, assim, é igual ela falou, né? O perispírito, então, ele vai permanecer nesse, vamos falar, nesse estado de sofrimento, tal. Ele vai carregar o perispírito, vai carregar essa característica, dependendo, então, de como está o espírito, não é isso? Sim. Então, é Adolfinho, isso. posso te dar uma recomendação agora? Claro, à vontade. Conta aquela história do espírito guilhotinado. E ela, pelo menos, é um exemplo que fantástico, me faz entender muito bem. Se você Que eu passei, você fala? Isso, exato. Acho que vai ficar bem didático. Nós temos uma reunião dia de sábado de manhã. Desculpa, a gente faz propaganda mesmo. Todos são convidados, né? Da Revista Espírita. Então, teve uma vez que a gente estava estudando um artigo, né? E no artigo, Allan Kardec entrevistou um espírito que foi guilhotinado, né? Aí, ele foi explicando que do outro lado, o espírito, ele andava, o corpo dele andava e a cabeça se movia. Sabe esse estilo que a gente, de desenho, que a gente vê, desenho animado? Né? O corpo andando e a cabeça também andando, mas é a cabeça que não encontra o corpo. Entende essas coisas assim? Então, o espírito foi explicando, né, que era assim que acontecia com ele. E aí, ele foi entender que ele estava vivo, porque alguém conversou com ele, alguém orientou para ele, e na hora que a pessoa orientou ele, aí a cabeça grudou de novo no pescoço, né? Então, no sábado, nós estudamos um artigo, Kardec entrevistando o espírito, que contou a história dele dessa forma. Então, o corpo andando para um lado, a cabeça para o outro. Porque ele acreditava que tinha sido guilhotinado. E foi guilhotinado, né? Só que ele estava vendo o corpo dele andando e a cabeça fora do corpo. Bom, aí na quarta-feira, na segunda, eu fui para a reunião mediúnica, Luz e Amor. Aí eu sou médium. Aí eu tô lá na reunião concentrando, né? De repente aparece um espírito. Eu fiquei até assustado na hora, no momento. Porque vem o corpo andando e vem a cabeça. Aí eu vi o corpo andando e a cabeça fora do corpo, né? Olhei para ele. Na hora que eu olhei para ele, eu lembrei do estudo. Ele sorriu para mim e a cabeça foi assim, ó, rapidinho e colou no pescoço. Ele pegou, fez tchau, sorriu e foi embora. Então, veja, teve um espírito que foi lá no centro, na reunião mediúnica, eu estou lá, né, esperando o espírito se comunicar, e se apresenta um espírito que não queria conversar comigo, né? Ele foi para me mostrar que era daquele jeito. E eu fiquei impressionado, porque na hora que eu vi, eu fiquei assustado. Um corpo andando, eu vi um corpo andando. E a cabeça, né? Isso me assustou no começo. Mas na hora eu pensei no texto que a gente estava estudando. Aí a cabeça dele grudou no pescoço, ele sorriu e foi embora. Então, veja, gente, como que são as coisas, né? Quando o estudo é sério, e a gente participa de reunião mediúnica, até isso acontece. Os espíritos nos mostram esses casos, né? Tem outros tipos de casos que é assim, ó.
o espírito está na cena do acidente. Aí, viu, Morgana? Olha só, o espírito está na cena do acidente. Mas o acidente aconteceu há 4 anos atrás. E o médium, né, vai lá, o médium vê a cena, o médium conversa com ele, fala, não, calma, eu vou te ajudar a sair daí. O médium vai conversando. Até que chega uma hora que o espírito percebe pela conversa que o corpo dele está ali, mas ele não está ali mais. Né? Aí, naturalmente, ele vai falar assim, ó, eu desencarnei, estou morto. Né? Porque a gente não pode falar, você morreu. Essa é a orientação que a gente recebe no COEM, né? Mas o espírito acredita que morreu. Aliás, que morreu não, que está na cena. Que não chegou socorro. E a cena vai se reproduzindo. E ele está naquela cena. E como é uma criação do pensamento dele, o que o fluido faz? Os fluidos. Ele cria a cena. Então tem a cena. E ele está dentro da cena. E o médium vai lá e o médium descreve com detalhes. O carro estava assim, o corpo estava assim, tinha isso, tinha não sei do que. Mas isso já aconteceu há 4 anos atrás. Mas está ali se reproduzindo, porque ele acredita naquilo. Então não é porque a gente pega um romance, o espírito começa a dizer, né, que tem sexo, né, que tem mulher que engravida, que nasce criança. A gente tem que tomar cuidado, porque é um espírito que está falando. E tem um médico psicografando. Mas esse espírito está muito ligado à matéria. Então ele está passando uma visão que não é a visão do espiritismo. Porque, olha o que Kardec fala aqui no segundo parágrafo. Fala assim, eles têm o quê? Livre-arbítrio. Então não é porque morreu que muda. Não, a pessoa continua com o mesmo pensamento. Então tem grupo de católico na espiritualidade, tem grupo de evangélicos, tem grupo de dependentes químicos. E no grupo de dependente químico, eles continuam mexendo droga. E aí, quando, às vezes, nós somos convidados para ir num grupo desses, né, a cena é horrível. Mas que cena que é essa? É uma criação do espírito, porque ele acredita que aquilo está acontecendo. Né? Porque, na verdade, o espírito, gente, o perispírito, Kardec fala que espírito é o perispírito junto com o perispírito, né? O perispírito é o corpo dele. O perispírito, ele não é igual ao nosso corpo. Então, ele não precisa... É uma matéria que não tem igual a nossa necessidades básicas. Por exemplo, nós temos necessidade de comer. E se a gente não come até um certo horário, a gente fica com fome. Mas isso é uma coisa material. Não é no perispírito. Mas tem espírito que fala que está com fome. Porque ele acredita. Né? Então, o que falta para ele? O esclarecimento. Por isso que é importante a reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, o que nós vamos fazendo? Vamos esclarecendo para o espírito. Que a vida continua, que ele não está mais sentindo dor. Né? Mas como ele acredita que está sentindo dor, às vezes vai um espírito médico, dá um remédio para ele melhora. Né? Ontem eu assisti o primeiro episódio, que fala, acho que né? Aquela série House. É House. Dr. House, médico. Aí teve uma cena muito bacana. E tinha um paciente lá que queria que ele prescrevesse um remédio para ele, que ele ia ser curado. Ele pegou e foi lá e comprou um monte de... uma espécie de bala, mas é umas que não, mais parece remédio que bala. E pôs, e fechou, passou pro cara. Ele começou a tomar o remédio. Sarou. Sarou. Olha só, nós estamos falando do encarnado. Ele acreditava tanto que se aquele médico prescrevesse um remédio, ele ia sarar, ele tomou o quê? Um placebo. O que é placebo? Era o quê? Era mas que bala, né? Bala. Encarnado. Você imagina o espírito. Entendeu? Então, Morgana, tem espírito que é tão ligado à matéria que vai sofrer, vai sentir dor. Tem espírito que é tão preso à matéria que vai sentir os bichinhos lá, ó, né?
no momento da decomposição. Mas não somos nós. Por quê? Porque nós já temos esse entendimento. O espírito desliga. O perispírito, ele não passa por processo de decomposição. O perispírito não se decompõe. Aliás, ele se compõe e decompõe, que é a natureza dele, mas não nesse sentido da decomposição do corpo humano quando a pessoa morre. Não nesse sentido, tá? Então, é muito bacana, assim, esse tipo de coisa. É muito bacana essa pergunta aí, porque, olha, dá para a gente fazer um seminário para responder essa pergunta. De tão boa que é. Gente, tá faltando 9 minutinhos, tá no final da página, nós não vamos continuar lendo não, viu? Ô, Adolfo, Oi, deixa eu só falar uma coisinha para ilustrar isso. por favor. Ô, Dudu, No, pode tirar o texto, viu? no filme Amor Além da Vida, que ele não é um filme espírita, mas é um filme espiritualista, e que é muito interessante como ele retrata os quadros mentais, né? Então, as pessoas que desencarnam, não sei se você já viu esse filme, ele vale a pena assistir para a gente ver como que cada pessoa, quando desencarna, ela vai estar dentro do quadro mental dela, né? O filme é bem legal, ele mostra bastante isso, né? Sobre, não é? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já vivemos na Igreja Católica por algumas encarnações. Uns viveram mais, outros menos. Mas eu acredito que todos nós, ou a maioria, né? E às vezes eu vejo orador espírita falando assim, ó, não, porque é a última oportunidade, né? Porque se não, né? E outra, todo mundo que morre passa pelo umbral. Rapaz, isso é terrorismo. Para com isso. Não vai para umbral, não. O que é umbral, gente? Não existe umbral. Umbral é estado de consciência. Então, o que a gente tem que fazer? Todo dia, nós temos que nos preparar para a morte. Como é que nós nos preparamos para a morte? Estudando e fazendo bem para o próximo. Não é? A hora da caridade é uma salvação. Então, enquanto eu estiver fazendo bem, enquanto eu estiver enfrentando com dignidade, com amor, os desafios, né, as dores que a vida nos impõe, quando a gente conseguir seguir as lições do Evangelho, nós estamos nos preparando para a morte. O que isso significa? Quando a gente morrer, vamos ser recebidos por bons espíritos. Vamos sentir, porque há um momento de transição que o espírito fica confuso quando ele desencarna? Tem sim. E é natural, por quê? Está acostumado com o corpo físico. Agora não está mais no corpo físico. Então, até tem que aprender de novo, igual criança. Uns demoram mais tempo, outros menos tempo. Mas a gente passa por uma transição quando a gente desencarna. Mas qual que é o fato? Nós já entendemos, e nós entendemos isso, que a vida continua. Que o perispírito ele não é o corpo físico. E que, portanto, o espírito não sente dor. Mas e aquele que fala que sente dor? É uma sensação. Ele tem a sensação. Entende? É uma coisa da cabeça dele. Porque na hora que você vai conversando com ele e você vai mostrando as coisas para ele, ele para de sentir dor. Ele não precisa nem tomar passe. Né? Por isso que o Espiritismo é a doutrina da razão. Né? Então, quando, por exemplo, no mediúnico, de novo, está lá um espírito, um obsessor, não adianta eu afastar ele. Não adianta eu prender ele, amarrar. Não adianta. Por quê? Porque enquanto estiver no centro, ele vai ficar afastado, obsessor. A pessoa saiu dali, o obsessor está esperando ela. Então, o que nós temos que fazer com o obsessor? Conversar com ele, através da lógica, da razão, que ele está fazendo mal para ele, mais mal para ele do que para o outro. E ele também já fez mal para outras pessoas, talvez até para o outro. Né? Então, se a gente conseguir convencê-lo, ele vai parar de atrapalhar a vida do outro. Só que esse processo, gente, não é de um dia, não é de uma reunião. Às vezes o espírito está lá obsediando por anos.
séculos. E numa reunião com 2 minutos de conversa, vocês acham que ele vai mudar? Não muda. Por isso que nós temos que estudar mais. Porque na hora da reunião mediúnica, a gente tem que ter paciência com esses espíritos. Tem espírito que às vezes vem brigando com a gente e vai brigar o tempo todo. E vai sair dali brigando. Mas enquanto ele estava ali, ele estava recebendo fluidos reparadores. Estava sendo tratado. Ele não mudou o pensamento dele. Gritou, xingou, esbravejou, né? Não adiantou nada, entre aspas. Adiantou. Por quê? Porque foi tratado com amor. É assim que a gente muda as pessoas. É assim que nós mudamos a nós mesmos. Através do amor. Né? Agora, o Espiritismo ensina um negócio que é muito difícil. Que a gente tem que convencer as pessoas conversando. Apresentando argumentos convincentes. Né? Com base nas leis da natureza. Com base nos ensinamentos de Allan Kardec e de Jesus. Quem vai falar? Ainda tem um tempinho aí, 4 minutos. Quem quer falar alguma coisa? Rodolfinho, eu vou mandar as referências lá. Por favor. Aí, Morgana, você tá no grupo? Se você não tiver, a gente te adiciona. Que daí as referências vão esclarecer ainda mais, né? Tudo isso que a gente comentou aqui. Ô, Eu estou no grupo, sim. Vitor, e eu também disponibilizo no nosso vídeo no YouTube, tá? Tá bom, gente? Lá também, todo esse material que o Vitor vai disponibilizar no grupo do WhatsApp, eu também vou colocar na descrição do vídeo de hoje, ok? Bom, Ana Flávia, então já podemos encerrar. Não precisa esperar até dar 6 minutos certinho, não, viu? O professor que libera os minutinhos antes. Adolfo, só uma coisa também, Vontade, né? Que, vontade. igual você falou, né? Que a pessoa sente, né? Igual quando alguém perde um membro do corpo, né? Ela, por exemplo, amputou uma perna e a pessoa fala, gente, eu tô sentindo ainda a minha perna tá coçando, né? Pois é. É a mesma comparação, né? Que não tem mais a perna, mas a pessoa sente ainda o membro lá, né? E a gente faz isso também, né? Quando a gente desencarna. E é esse o exemplo que o Kardec vai dar, né, Flávia? Em um dos textos. Né? Então. Bom, então vamos encerrar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, é com muita alegria, né, que nós vamos encerrar então a nossa reunião. Eu vou pedir para o Vitor fazer para nós a prece de encerramento. Claro. Então vamos acalmar os nossos corações, manter na vibração do estudo, em sintonia com os bons espíritos, nos inspiram, que possamos levar esses conhecimentos, o amor, a caridade, o perdão, para a nossa vivência no dia a dia, que é o momento mais importante. Que Deus possa nos abençoar e iluminar para que tenhamos uma excelente semana. Que assim seja.